Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. E a gente está muito empolgado em expandir a nossa presença agora também no YouTube, para levar nossas conversas ainda mais longe. Eu sou a Camila Jouras, eu sou jornalista, eu sou coordenadora de pré-vendas aqui da Clipescola, e hoje a gente vai explorar um tema que está movimentando o mundo, né? Que é a inteligência artificial, e a gente vai focar, né, na nossa especialidade, que é o universo da educação, né? Então, a gente vai falar sobre a inteligência artificial na educação. E o nosso objetivo é que a gente possa abordar hoje as oportunidades, os desafios que aí atrás para o ensino. E, para isso, a gente tem um convidado muito especial, que é o Doug Alvoroçado, que é especialista em tecnologias educacionais e IA inclusiva. Seja bem-vindo, Doug. Olá, galera, tudo bom? Tudo bem, Doug? Para quem não te conhece, Doug, conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória, né? Você que é professor, né? Como que você começou a abordar esse tema? Quando que a inteligência artificial começou a fazer parte, né, da tua vida, da tua didática? Ah, legal. Bom, eu sou professor, né? Sou formado em pedagogia. Minha especialização foi na área da perspectiva inclusiva, né? Todo o meu trabalho foi muito na perspectiva inclusiva. Por trabalhar com a perspectiva inclusiva e por ser bastante nerd, eu sempre gostei de aliar tecnologia junto ao meu trabalho. Então, a tecnologia sempre foi algo que esteve muito próximo de mim, tanto na minha vida quanto na minha vida profissional. E em 2014, ali, eu enveredei muito forte no ramo da tecnologia educacional para poder entender como levar essa tecnologia não só como uma ferramenta de ensino, mas também como um objeto de estudo, porque eu acho que os meus alunos precisam se preparar para esse mundo de tecnologias. Existem tecnologias que precisam ser colocadas em pauta, e eu sempre, desde 2014, muito envolvido nisso. E as inteligências artificiais, lá para 2017, 2018, a gente começou a ouvir lá no fundo, olha, inteligências artificiais, olha, vai vir por aí, mas a gente estava numa outra fase, e aí a gente passou por aquela fase do metaverso, que tudo era metaverso, que o metaverso ia chegar, e aquela coisa ia acontecer, e a gente está tentando equilibrar, porque a tecnologia é uma coisa que ela vem muito rápido, né? E ela muda muito rápido. Então, você tem um celular hoje que daqui a 1 ano e meio ele já se torna completamente obsoleto, porque as tecnologias já mudaram e já acabam sendo suplantadas por outras. Então, eu sempre estive envolvido muito próximo da área da tecnologia para dentro da sala de aula, que é a minha especialidade, né? Então, tudo que envolve uso de tecnologias, tanto para a inclusão, quanto para a melhoria da performance do ensino, quanto para a melhoria da aprendizagem, eu sempre me envolvi, sempre gostei muito disso. Quando as IAs chegaram lá para 2020, 2021, a gente começou a ouvir, começou a testá-las de fato, eu vi ali um grande potencial de mais uma ferramenta que poderia nos ajudar no ensino. Óbvio, como qualquer ferramenta tem os seus prós e seus contras, mas eu gosto muito de trabalhar sobre esse tema, fico muito feliz de poder estar aqui respondendo ao convite do Clipescola. Legal, legal. Acho que vai ser um tema bem rico para a gente, principalmente porque é um tema ainda um tanto polêmico, né? É um tema que todo mundo ouve falar, mas as aplicações que tem, os impactos que tem no ensino ainda a gente não discute tanto, porque a gente ainda não consegue avaliar, né? Quais são os riscos, né, que podem trazer para a gente e quais são as oportunidades. Mas vamos falar sobre uma das oportunidades que eu acredito que a IA traz para a gente, que é sobre a personalização do ensino. Eu acho que esse é um ponto bem positivo que a gente consegue utilizando a IA, que a gente conseguir olhar individualmente para o aluno, né? Doug, como que você vê essa situação? Como que você analisa essa personalização do ensino com o IA? Então, eu acho que cabe a gente entender primeiro o que é personalizar o ensino, o que é individualizar o ensino, né? Quando a gente fala de individualização do ensino, a gente fala de um indivíduo, né? Então, vamos dizer que a Camila tem uma dificuldade em geografia. E aí, eu vou sentar com a Camila individualmente, vou entender qual é a dúvida dela, ajudá-la individualmente. Isso existe na educação. Quando a gente fala de personalização do ensino, a gente fala de caminhos mais personalizados, mas eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando mais de uma persona, porque existem outras pessoas como a Camila
que têm a mesma dificuldade de geografia. Tem pessoas que têm ritmos de aprendizagem parecidos com o do Doug, né? E a gente consegue entender como um ensino mais personalizado vai poder ajudar essa pessoa. E o que é esse ensino personalizado? É você entender que as pessoas aprendem em ritmos diferentes, com canais de aprendizagem diferentes. Tem gente que aprende visualmente, tem gente que aprende mais auditivamente, tem gente que aprende mais sinestesicamente, quer dizer, botando a mão na massa. Então, quando eu falo em personalização do ensino, eu penso nisso. Como é que eu posso pegar esse conteúdo e trabalhar ele de várias formas para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo que é de muita importância. Então, quando a gente fala de personalização de ensino, a gente está falando em deixar os conteúdos cada vez mais diversos, mais preparados, de mais formas de serem trabalhados, para que mais pessoas possam alcançá-lo. E aí, a IA, as inteligências artificiais, nos ajudam muito, né? Porque a IA ela pode nos ajudar muito trazendo ideias, né? Poxa, eu quero trabalhar frações, mas eu quero trabalhar com pessoas que têm uma aprendizagem mais auditiva. Olha, eu tenho uma aluna que ela está errando bastante fração e eu quero entender o porquê que ela está errando isso, né? Então, é importante que as inteligências artificiais nos ajudem com estratégias para detectar qual é a lacuna da aprendizagem. Um dos exemplos de uma IA que a gente pode dizer é o Camigo, né? Que lançou há pouco tempo, do Khan Academy. Sim, inclusive é uma plataforma gratuita, né? Acho que é legal a gente falar isso, né, Doug, para até deixar o link depois para quem quiser acessar também, ir atrás e poder conhecer, né? Exatamente. É uma IA gratuita, né, como você falou, está aí disponível, como outras IAs também, só que essa IA, o que ela faz? Ela detecta por que você está errando aquela questão. Ah, eu estou errando essa questão aqui porque eu não sei inverter o sinal. Ah, não, mas eu estou errando isso aqui porque eu não sei dividir. É uma lacuna antes dessa aprendizagem. Então, essa inteligência artificial detecta o porquê você está errando e ela vai te indicar exercícios de reforço, né, exercícios complementares e suplementares para suprir uma lacuna que você tenha, ou uma dúvida que você tenha, uma dificuldade que você tenha. E da mesma maneira, quanto mais você vai acertando, quanto mais você vai progredindo, ela vai entendendo os teus caminhos e vai te sugerindo coisas novas, conteúdos novos, vai te sugerindo conteúdos complementares e suplementares para você ir mais para frente nesse conteúdo. Então, é muito legal a gente entender que essa inteligência artificial ela ajuda o aluno no seu estudo autônomo, né? Se o aluno chegar lá, poxa, mas eu estou com uma dúvida naquele trabalho do professor Doug, aí eu vou pesquisar aqui, poxa, como é que eu faço isso? A inteligência artificial pode ajudá-lo, como uma tutoria online, né? E também pode ajudar o professor. Poxa, eu tenho aquele aluno com aquela dificuldade, eu precisava de estratégias diferenciadas, eu precisava de ter uma ideia mais diferentona. A IA pode nos ajudar trazendo ideias. Lembrando que a IA é uma ferramenta, gente. Não é assim, peguei o que a IA disse, é lei, é religião. Não. Pega o que a IA te traz. Né? GPT erra. Ela erra, ela alucina. Tem uma série de questões, né? Então, é legal que a gente ouça o que ela diz, né? Pegue o que ela diz, mas que passe pelo crivo do profissional, professor, né? Isso aqui está muito legal. Isso daqui não está me prestando, isso aqui não é bem o que eu queria. E entender como levar esse material para a sua sala de aula para melhorar a aprendizagem dos alunos, porque o objetivo final é isso, né? Que o aluno saia melhor aprendente no final e que o professor saia um melhor profissional do outro lado. Com certeza. A gente até conversou essa semana, uma das meninas aqui da Clipe, o namorado dela, ele é professor, né? E aí tem esse desafio, né, de o aluno ir buscar na inteligência artificial, no GPT, a resposta para aquele trabalho, né, fazer o trabalho lá. Mas como que a gente pode aproveitar isso e levar isso como um aprendizado para a sala de aula, Doug? E como que o professor pode aproveitar essa ferramenta? Acho que você já trouxe, né, de trazer um caso específico, conversar e trazer uma solução específica para o aluno. Mas como conciliar isso dentro de sala de aula para que a gente consiga que o aluno aprenda da mesma forma, mesmo utilizando essas ferramentas? Tem alguma sugestão, alguma dica para a gente? Eu tenho sim, olha só.
Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa entender que a tecnologia, como eu falei antes, né, a tecnologia, ela também é um objeto de estudo. Esse celular que a gente tem no bolso, ele chegou muito rápido na nossa vida. Não deu tempo nem da gente ler o manual, né? Hoje em dia, uma das coisas que a gente menos faz com o celular é ligar, né? Mas dentro dele tem um universo de coisas. Tem um joguinho, tem redes sociais, tem os meus parentes, tem a minha carteira, tem o banco digital, tem uma série de outras coisas nesse celular. E isso é bom, tá? Isso é bom. Então, a gente precisa entender que nós precisamos nos adequar a essa ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela não tem emoção, né? É uma ferramenta. A gente que dá a utilidade dela. Então, como levar isso para a sala de aula? Primeiro mostrando para o aluno que a internet, a inteligência artificial, o celular é uma ferramenta, como o lápis, a borracha, o estojo, a caneta, a mochila. É uma ferramenta que você pode fazer um excelente uso dela, né? Que você pode aprender muito com ela, que ela pode ser uma ferramenta inseparável do seu dia a dia, como ela pode te trazer malefícios se ela for mal usada também, né? Uma mochila, ela pode te ajudar a carregar os materiais, como ela pode te dar uma dor nas costas se você usar ela de maneira errada. Então, tudo é ferramenta. Então, a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar com alunos nesse aspecto. Olha, é uma ferramenta como outra qualquer. Não vamos criar nenhum tipo de tabu, não, ela é a maravilhosa de todas, ou criar algum tipo de demônio. Não, tira isso daqui, é pecado, é errado, tem que proibir. Não, é uma ferramenta. E o professor precisa ele ter esse letramento digital, né? Esse letramento para dizer qual é a ferramenta que me cabe e o melhor, que horas que ela me cabe e passar isso para o aluno. Vão ter atividade na minha sala de aula, por exemplo, tem atividades que eu uso o ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial, e eu consigo atingir os objetivos de aprendizagem. Tem dias que eu falei, ó, hoje guarda celular a gente não vai usar. Poxa, mas é que quando... Não, na aula passada a gente usou e foi bom. Para essa habilidade que eu vou trabalhar hoje, para esse conhecimento, eu não vou usar. E o meu aluno se sente legal de falar assim, não, eu já usei, hoje eu não vou usar. Então faz parte da vida usar e não usar. Não é ser dependente, usar todo dia, e nem falar, não, nunca vou usar porque eu não preciso dele para nada. Entendeu? Então a gente precisa entender, enquanto professor, se a gente tem esse letramento e se a gente consegue passar isso, entendendo que habilidades eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar uma habilidade de autoria, olha, eu vou trabalhar com a Camila e eu quero que a Camila escreva uma redação argumentativa lá, uma jornalista excelente, tal. Então, eu quero que ela escreva uma redação argumentativa. Se eu deixar o ChatGPT na mão da Camila, ela vai lá e fala assim, me ensina aí o que é a argumentação argumentativa, blá, blá, blá. E ela vai ter essa ideia. O que eu queria, quando eu passei essa atividade para a Camila, não é que ela me trouxesse um trabalho pronto, é que ela entendesse como argumentar, como pegar 2 textos, falando da prova do Enem aí, né, que a gente teve há pouco tempo, é isso. Se fosse fácil assim, a gente fazia a redação do Enem em casa, eles mandavam um tema pelo e-mail, a gente fazia em casa e levava pronta. Não era mais fácil? Não. Eles querem saber, olha, eu vou te dar um tema surpresa, eu vou te dar 2 textos aqui para você se ambientar, eu quero que você argumente, entenda, crie conexões entre esses textos e a sua vivência, e coloque aqui um texto argumentativo. Para esse tipo de habilidade, o ChatGPT, ele não vai me ajudar se ele escrever para mim, né? Ele pode, inclusive, eu posso perguntar para ele, por exemplo, olha, eu quero saber um pouco mais sobre herança africana, me diz aí uma ideia para eu ler, para eu criar minha redação. Isso eu posso fazer. Agora, eu quero trabalhar autoria, então eu preciso ser o autor, não é o ChatGPT que vai me ajudar. Agora, se eu quero trabalhar, por exemplo, eu dei uma atividade para as minhas alunas, falei, olha, façam um plano de aula no ChatGPT. Elas trouxeram um plano de aula lá, pronto. Eu falei, ai, que trabalho eu faço? Eu falei, mas o trabalho não era esse. O trabalho agora é você criticar esse plano de aula, entender se existe viés, entender se ele enviesou para um lado, entender se ele é o melhor plano de aula que poderia ser feito, se ele é genérico ou se ele é específico, se ele atende exatamente esse grupamento, se essa atividade ela está adequada com o grupamento que você queira trabalhar. E aí, na avaliação das minhas alunas, elas falaram, olha, isso aqui não está bom, não. Ó, não, essa parte está boa, mas essa parte aqui eu melhoraria muito. Eu estou em sala de aula, eu sei que isso aqui não vai funcionar,
né? Então, é isso. Então, para essa habilidade, que é uma análise crítica, nosso ChatGPT pode nos trazer material para que a gente possa fazer essa análise. Então, é isso. Saber usar, que horas que usar, né? Que horas usar, e entender que o papel do professor é tomar posse dessa ferramenta e usar da melhor maneira possível. Uma das estratégias que a gente ouviu é dar dever e faz o aluno apresentar também, né? Uma forma de ele também pensar para falar sobre o tema, né? Então, são várias estratégias que os professores precisam pensar também. E aí, quem sabe, pode usar o GPT também para ajudar a pensar, né? Em quais estratégias aplicar e fazer com que o aluno continue essa linha de aprendizado, né, Doug? Perfeito. Além tu falou da Camigo, né? Tem alguma outra solução que você acha promissora, que os professores poderiam ter acesso, que você acha que faz sentido compartilhar assim, com mais educadores, que você tenha conhecimento? Olha, eu uso de todas que estão aí, eu uso todas. As que eu tenho usado bastante, têm sido muito promissoras para mim. Eu estou usando o Gemini do Google, assim, está sendo muito legal. Eu estou usando uma chamada You.com, que ela já me traz as referências de onde ela pesquisou. E assim, é muito legal quando ela diz de onde ela tirou a informação, né? E às vezes, como a inteligência artificial erra e alucina, você clica lá, ela inventou um link que não existe. Essa, eu tenho tido um nível de acerto bom, né? Eu digo assim, você buscou essa informação? Então, me diz aí de onde ela é. Eu clico no link, ela diz, tá nesse site. É um site bem referenciado, né? Eu evito usar sites muito genéricos. Eu gosto de usar sites mais de dados oficiais. E ela tende a buscar sites de dados mais oficiais do MEC, de ministérios, de prefeituras ou de instituições de maior potência, né? De maior estabilidade. Então, isso é muito legal. E várias outras ferramentas de IA. Olha, eu uso tanto IA. Até o ChatGPT, não sei se você conhece, para ajudar a fazer uma receita, né? Para criar personagens para as histórias dos meus alunos. Eu tenho usado bastante coisas bem legais. Eu tenho um amigo que usa até para terapia. Nós vamos focar aqui na sala de aula. Eu conheço um amigo que está nessa pegada também. Eu falo, olha, cuidado. Eu confesso que eu testei. Eu confesso que eu dei uma testada. E fiquei conversando com ele, assim, gostei, mas deixa para outro dia. Deixa para outro dia, né? É isso. Tem coisas que a gente precisa de pessoas especializadas por trás. E eu acho que esse é um também ponto bem importante, né? Sobre o papel do educador com a IA, Doug. A gente sempre fala, né? A IA vai tirar o nosso trabalho, né? Isso em todas as profissões a gente fala sobre isso, né? No jornalismo vai tirar, na vendas vai tirar. Para o educador, né? Quais os riscos ou quais funções que talvez a IA realize para os professores, né? Como que você enxerga isso num futuro próximo? Olha, eu tenho um exemplo que eu dou bastante, que eu gosto de trazer esse choque primeiro para as pessoas entenderem da onde a gente fala. Eu começo falando assim, gente, você sabe qual foi a tecnologia que mais desempregou pessoas no mundo inteiro? Aí, geralmente as pessoas não sabem, né? Aí eu falo, foi o trator. Alguém aqui é contra o trator? Né? A maioria das pessoas fala, não sou, né? Contra o trator? Então, a tecnologia, ela tem um potencial de acelerar processos, ela tem um potencial de otimizar trabalho, mas hoje eu vendo na área educacional, eu acredito, e digo eu, assim, e coisas que eu tenho estudado, não estou dizendo que é o que o futuro aponta, mas é a minha perspectiva. Eu quero crer que a carreira do profissional da educação, a carreira do professor, ela vai se subdividir em vários grupos, né? Então, vai ter aquele professor que vai ser o criador do conteúdo. Esse professor vai fazer a apostila, esse professor ele vai fazer o material, ele vai criar atividades envolventes, ele vai produzir conteúdo e material. Para essa função do professor, ou para esse professor com essa especialidade, a IA vai ajudar bastante. Vai ter aquele professor da aula show. Sabe aquele professor da aula show? Que ele chega, pega o microfone, aqueles antigos professores de cursinho, lembra? Que dava aula, que fazia música, que trazia referências de tudo quanto é lugar. Esse profissional ainda vai existir e a IA vai ajudar esse professor, né? O que eu vejo hoje é que
a gente, hoje, o professor, eu tenho que criar o material, eu tenho que dar aula show, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser especialista no reforço do aluno e tal. Então, eu quero crer que a profissão ela vai meio que ter esses desmembramentos, né? Cada um vai se especializar numa coisa e a IA vai ajudar todo mundo, né? Então, é óbvio que a IA tem potencial de potencializar e acelerar processos, e isso pode ter um impacto na carreira do profissional, sim, na carreira da escola. Mas hoje eu não tenho nenhum tipo de medo, né, com relação a IA vai tirar o meu trabalho? Não, porque a IA precisa do meu prompt para fazer o trabalho, né? Agora, eu penso o seguinte, o profissional precisa se atualizar, né? Olhar para... Não é, de repente, ser um expert em IA, usar IA em todas as aulas, não é isso, né? Porque cada pessoa vai ter a sua especialidade, como eu falei. E vai ter aquele professor que é o high-tech, que vai usar IA em tudo, legal. E vai ter aquele... Ontem eu conheci uma professora de bordado e crochê. Gente, coisa maravilhosa, ela lá no campo. E eu fiquei encantado com o potencial tecnológico que a costura tem, é muito maravilhoso. Essa profissional, ela não precisa usar IA para tudo, ela não precisa. Mas conhecer a IA, saber usá-la, entender como essa ou aquela ferramenta pode potencializar e acelerar o meu trabalho, isso sim, eu quero crer que isso vai fazer parte da nossa vida, vai ser amalgamado à nossa profissão, mas não necessariamente eu tenho que ter algum tipo de medo ou rancor porque a IA vai roubar o meu emprego. Agora, um professor que é muito fera em IA, talvez roube o meu emprego, mas isso também é um papo um outro dia. Sim. Eu estava lembrando aqui agora que minha irmã é professora, ela é professora de biologia, e uma das coisas que ela leva muito tempo é fazendo o trabalho, corrigindo o trabalho, avaliando. Então, isso é uma tarefa que a IA pode colaborar, né? Então, isso é uma tarefa que a gente pode tirar e deixar demandar mais energia numa aula show, e dar atenção, né? E priorizar os alunos do que essas tarefas que muitas vezes a gente poderia estar fazendo com uma ferramenta como IA, né? Com certeza, eu gosto muito de falar. Eu, por exemplo, tenho. Na hora que eu corrijo redação, me dá uma preguiça, gente, que redação você tem que ler palavra por palavra, entender, corrigir, e vírgula, e acento, e não sei o quê. Gente, a IA me ajudando nisso só já estava de bom tamanho. Eu ia me dedicar bastante tempo, ia sobrar tempo para eu pensar em reforço para essa pessoa que precisa dessa aprendizagem, não é mesmo? Sim, verdade. Um outro tema que envolve bastante IA é sobre a segurança, ética, né? Os teus dados estão ali, as informações estão ali, a gente está compartilhando todos os nossos dados, às vezes até, né, nosso estado de espírito ali, quando a gente estava comentando da terapia. Então, como que a gente toma cuidado, né? Como que a gente se previne de uma ferramenta que é tão nova para a gente, Dô? Que sugestão aí, que dicas você deixa? É isso mesmo. Então, eu estava falando sobre esse letramento digital para as tecnologias, né? E as questões de privacidade, segurança, ética, elas passam por esse letramento. Há umas 2 semanas atrás, eu fiz uma IA de mapa astral, né? Eu perguntei para ela quem eu era, se ela tinha dicas para mim, dicas para o futuro. Fiz uma consulta ali para uma IA, né? E olha, eu vou dizer que ela me deu dicas muito boas, tá? Assim, mas aí eu comecei a perguntar quem eu sou. Olha, você é professor, você faz isso, você faz aquilo, tirando dados meus da internet, né? Aí eu perguntei, e sobre a minha família? Aí ela respondeu, você não posta informações suficientes sobre a sua família para eu conhecê-los. E isso, para mim, é uma excelente questão. Isso quer dizer que eu entendi o que é pegada digital, né? Pegada digital é o que você deixa de rastro na internet para que as pessoas consigam te conhecer. Por exemplo, eu estou aqui participando desse podcast, desse videocast aqui com vocês, e aí eu já falei, professor, já falei que eu dou aula, você está vendo a minha cara, você está vendo que eu sou uma pessoa negra, que eu tenho cabelo dredado, pelo meu sotaque você entende que eu sou do Rio de Janeiro. Então, essas informações, por mais que eu não disse, isso vai montando um quebra-cabeça de quem é o Doug. Se alguém perguntar quem é o Doug, você tem informações. Ele é negro, gordinho, barbudo, grisalho, usa óculos, é do Rio de Janeiro. Mas isso ainda é informação suficiente para que eu tenha certa privacidade dentro de mim, né? Então, a gente precisa entender muito sobre essa pegada digital. É para eu falar tudo para a internet? É para eu me expor? É para eu falar para a IA, eu quero isso, quero aquilo, para ela saber mais de mim? Porque o que a IA consome? Ela consome dados.
E esses bancos de dados, muitas vezes, são alimentados e treinados por nós mesmos, né? Então, é importante que a gente entenda o que é pegada digital, entenda até que ponto eu quero me expor, e aqui não tem tabu. Tem gente que quer se expor 100%, tudo bem, eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou dizendo que eu, Doug, eu tenho coisas para minhas que são públicas e eu quero que sejam públicas, e tem coisas minhas que eu quero que sejam privadas e eu quero que continuem privadas, né? Então é importante levar essa discussão para a sala de aula e falar, poxa, aluno, tirar uma foto com um uniforme na porta da escola, será que você não está dando informações demais, né? Você descrever lá na IA, olha, meu nome é tal, o nome do meu pai é tal, o nome da minha mãe é tal, meu CPF é tal. Será que é informação demais? Será que não é? Eu preciso... Óbvio, existem coisas e coisas. Vamos dizer que eu sou uma pessoa com cegueira e eu quero que a IA me ajude a ler um documento. Aí eu tirei uma foto do documento e a IA leu o documento. Eu precisei dessa informação, né? Agora, mas assim, às vezes a gente faz isso muito de maneira gratuita, sabe? Sem pensar, e eu vou imputando dados, e isso é perigoso. E também é importante falar dessa ética, porque vamos dizer que eu peço para a IA, olha, eu quero que você desenhe uma pintura minha inspirada em Van Gogh. Quer dizer, ela vai até Van Gogh, ela vai ler Van Gogh, ela vai entender Van Gogh, vai olhar para mim, vai me entender e vai fazer a pintura e vai trazer alguma coisa de qualidade. Talvez não com a qualidade que eu queira, não o melhor desenho do mundo, mas vai me trazer. Isso é ético? É ético eu olhar para ela e falar assim, desenho igual Van Gogh? Quantos profissionais artistas estão estudando aí até hoje para entender os traços de Van Gogh, entender como montar isso de alguma maneira? Então é importante a gente pensar nessa questão ética também. Essa redação que ela escreveu para mim, é ético eu entregar essa redação? É minha autoria? Em alguns momentos é importante a gente falar em coautoria. Olha, fiz esse trabalho em coautoria com o IA e deixar isso claro. Eu não tenho problema nenhum em pegar um livro e falar assim, olha, esse livro foi escrito em coautoria com a IA. Eu não tenho esse problema. Talvez tenham pessoas que vão falar, não quero ler nada que produzido por uma IA. Mas é importante a gente falar dessa questão ética, falar que isso precisa estar sinalizado. Hoje as imagens criadas por IA estão cada vez mais realistas e perfeitas, né? Então é importante que a gente tenha uma sinalização dizendo, olha, essa imagem não é real. Porque, de repente, algumas pessoas podem estar se iludindo olhando aquela imagem falando, nossa, mas isso aqui é real, né? Então, é importante levar esse letramento digital para as escolas para que a gente entenda como trabalhar isso com os alunos, sem tabus, mas também falando sobre questões éticas, segurança, de privacidade, que rondam esse mundo da tecnologia. Com certeza, para trazer mais segurança para os alunos. Eu acho que a gente que é adulto, às vezes, não tem todo esse cuidado, né? Então, quando a gente fala com criança, com adolescente, a gente precisa trazer isso e ensinar com que eles usem, né? Então, acho que também cabe ao educador, aos professores fazer esse papel, né? Que às vezes está mais próximo da gente do que das famílias, né? Outro ponto, Doug, é sobre a desigualdade de acesso, né? Então, a gente tem, às vezes, escolas com mais condições, com mais acesso à tecnologia, às vezes até questão de internet, né? E como que existe esse receio de que a IA possa aumentar essa desigualdade, né? Entre escolas públicas e escolas privadas. Como que você vê, ou quais as possibilidades para levar mais tecnologia e levar a IA, né, para essas escolas públicas também, para que a gente não tenha essa desigualdade aumentando? Olha, toda a questão tecnológica, ela traz intrínseca isso, né? Porque hoje nós vivemos num Brasil com muitos Brasis aqui dentro, né? A gente tem uma extrema riqueza, a gente tem uma extrema pobreza, a gente tem muitas famílias que não têm acesso a saneamento básico no Brasil, né? E dentro dessa gama, né, dentro de uma extrema riqueza e uma extrema pobreza, toda uma nuance de pessoas e cores desse Brasil. Então, é muito importante que a gente entenda que a IA não trouxe a desigualdade de acesso. O Brasil já é um país desigual. E a gente luta e vota para que essas desigualdades sejam melhoradas e supridas a cada momento, entendendo que desigualdade é um processo natural. O que a gente não quer é que uns comam e outros sintam fome, né? É o que a gente quer. Mas as tecnologias, elas acabam sendo marcos, né,
nessa questão da desigualdade social, porque chega uma tecnologia, óbvio, as pessoas que têm mais acesso acabam se alimentando, tendo acesso a essa tecnologia primeiro, sendo pioneiros, sendo vanguardistas, e a gente das escolas públicas ou de lugares com mais difícil acesso vão sendo deixados para trás e tendo menos acesso a isso tudo. Uma coisa que eu gosto de falar é, primeiro, que a gente precisa de política pública. A gente precisa de políticas públicas de inclusão digital para todo mundo, para todas as escolas, né? Até mesmo para você fazer um BO online, para você pegar o seu título de eleitor, pegar um comprovante, hoje é importante que você saiba acessar a internet, ter acesso à internet, né? Faz parte da nossa vida enquanto cidadãos também, né? Participar de uma consulta pública, né? É importante que a gente tenha acesso. Segundo, que a gente precisa que a maioria das tecnologias, inclusive as IAs, elas sejam amistosas à maioria dos dispositivos, né? Porque hoje a tecnologia ela vai se tornando obsoleta, né? Com muita facilidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma ferramenta como o ChatGPT, por exemplo, que ele é amistoso para muitos celulares e tablets, até daquele poderosão, aquele do menos poderoso também, aquele mais barato. E isso é legal. Ferramentas web-based geralmente são mais amistosas, né, a dispositivos mais antigos, mais obsoletos. Então, é importante que a gente entenda que, sim, as tecnologias, de uma maneira geral, não é só a IA, elas acabam sendo marcos, assim, olha, começou agora aquele professor que teve menos acesso está ficando para trás, aquele professor, aquela escola que teve mais acesso está indo para frente. Mas é importante que todo mundo consiga acessar e se beneficiar dessas tecnologias, né? E entender se essa tecnologia ela é acessível, né? Ela é acessível para todos os dispositivos, ela tem alguma curva de aprendizagem muito alta, ela tem uma barreira de entrada muito grande. Ah, não, para eu acessar essa tecnologia, eu preciso ter 1 ano de curso de programação. Nossa, isso aí já fez um recorte no Brasil que muitas pessoas não vão acessar, né? Agora, essas ferramentas, elas têm um nível de entrada muito baixo. Ela é um chat, você pede lá, quero que você me ajude me indicando uma receita de pão caseiro. Ela vai te trazer alguma coisa legal. Então, ferramentas de aprendizagem como a IA, com uma curva de aprendizagem baixa, com facilidade no acesso. Você pode usar digitando ou falando, né, ou até com imagens. Isso pode permitir que essas ferramentas, elas ainda assim como sendo marcos, elas sejam mais facilmente distribuídas para que essa desigualdade de acesso não seja tão acentuada. Bacana, bacana. São pensamentos, né, que a gente precisa realmente trazer e compartilhar também para que todo mundo que nos assista aqui, né, também tenha essa visão sobre IA. Então, não é sobre ter ferramentas, sobre fazer o uso, mas tem um cenário gigantesco em volta que a gente precisa pensar sobre. O nosso tempo está chegando no fim, Doug. Foi muito bom conversar contigo. Já fechamos 33 minutos de gravação, então já vamos finalizando. Mas foi maravilhoso. Passa voando. Prazer poder conversar contigo. Da outra vez a gente já tinha conversado também, foi maravilhoso. Você é um cara que consegue trazer... Fala de uma maneira muito fácil de entender e traz pontos muito relevantes assim, para a conversa. Então, eu queria te agradecer de novo por essa conversa. Eu acho que vai ser bastante rica para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente feliz pelo convite. Eu sei que ainda ficaram questões que não foram abordadas, mas vamos fazer o dia 2, o dia 3, assim que vocês precisarem. Eu estou aqui para ajudar. Quem precisar continuar essas conversas em outros lugares, me procure pelas redes sociais, que a gente está por aí. Se quiser tomar um bolo, tomar um café, também estamos aí junto, tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem bem, todo mundo. E é isso. Obrigada, Doug. A gente vai deixar também na descrição do vídeo depois os teus contatos, para que quem queira conhecer teu perfil também possa acompanhar o teu trabalho, tá bom? Muito obrigada. E para quem esteve nos assistindo, muito obrigada também. A gente segue produzindo e criando novos conteúdos para transformar a educação, né, e ajudar a todos os educadores. Até o próximo Clipcast. Tchau, tchau.